Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira, a presença do Dr. Clemente ao vivo aqui em nossos estúdios. Clemente, boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectador e toda a equipe. Olha, o Ministério da Saúde vai anunciar 3 importantes medidas. Entre as mudanças está como deve ser feita a identificação de deficiências auditivas nos recém-nascidos. Indica, por exemplo, que o teste auditivo deve ser feito na maternidade até 2 dias após o nascimento da criança, ou no máximo no primeiro mês de vida do bebê. Com as 3 medidas, a pasta estima atender diretamente 148 mil pessoas por ano. As novas orientações saem agora no início da 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Clemente, eu na sexta-feira mostrei aqui um caso em Santa Catarina de um adolescente que tinha portador de necessidade especial, problemas neurológicos, surdo, mudo, em razão de meningite e soropositivo. E uma juíza lá de Santa Catarina despejou o menino do asilo onde ele estava há 17 anos. Então, eu estou citando esse caso, nós até mostramos aqui a foto do menino sendo carregado, para mostrar os dois lados, né? Enquanto o Ministério da Saúde está preocupado em identificar logo de imediato crianças portadoras de problemas auditivos, no outro ponto você tem a justiça que às vezes não tem a sensibilidade com o portador de necessidade especial. Isso é uma realidade, eu não vi esse caso especificamente, mas eu acho que um país que quer ser chamado de desenvolvido, ele tem que ver realmente esses aspectos, essa adaptação social, que hoje eu acho que está tendo mais consciência até uma exigência social mesmo. As cidades estão se adaptando a isso, os ônibus estão se adaptando a isso, mas eu acho que ainda a gente está muito longe de atender todas as pessoas com necessidades especiais, né, Augusto? Olha, eu tenho uma foto do menino que ele ficou 17 anos, Clemente, nesse asilo, tá aí, e aí a justiça despejou, e os oficiais de justiça levaram o menino para o escritório do secretário de Assistência Social dessa cidade na Grande Florianópolis e largaram ele no meio da sala. O secretário teve que correr para arrumar um lugar. Eu fiquei um pouco até abalado e abatido, porque são coisas que nos dias de hoje a gente não acredita ainda que aconteça, né? E uma coisa que me chamou a atenção, eu vendo esse caso, há um mês atrás eu tive contato com uma pessoa que ficou com muitas dificuldades na fala, ou até muda, em razão da meningite. Isso existe sim. Isso é uma complicação que, quando não tratada logo a seguir, além do risco de morte, que nós já comentamos aqui muitas vezes, né, pessoas que morreram aqui na cidade por diagnóstico que demorou um pouquinho para ser feito, e muitas vezes não culpa do médico, até porque a pessoa demorou para ir até o pronto-socorro, enfim. Mas uma das causas é realmente problema auditivo, né? Ou até problema mental. Dependendo da intensidade da meningite, você cura, mas com sequela. A pessoa pode perder totalmente, vamos dizer assim, coordenação motora, pode ter dificuldade para falar, né? Dependendo da área mais acometida, porque a meninge, ela reveste o cérebro, mas aquela camada de meninge que reveste o cérebro, ela inflama esse pus que se forma aí, pode contaminar a cavidade cerebral, formar grandes abscessos. E a cura sempre deixa sequela. E uma delas pode ser problema auditivo, visual, motor ou sensorial. Esse jovem ele é mudo, cego e surdo em razão da meningite. Pois é. E soropositivo. A mãe era portadora de AIDS. Vou falar de AIDS, porque no sábado nós tivemos o Dia Mundial de Combate à AIDS. Antes, nós sempre que estamos comentando aqui no programa sobre a saúde no Brasil,
E o custo da saúde, nós sempre comentamos aqui a respeito dos impostos, não é? Que dificultam uma saúde universal para todos. E o Ministério Ministério não, o deputado federal, o senador Luiz Henrique da Silveira, ele apresentou um projeto para acabar com a cobrança de impostos sobre medicamentos, que pode reduzir até 35% o valor dos medicamentos. O valor dos remédios nos balcões poderá ter essa diminuição de até 35%. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, indo para o Congresso em 2013 para ser analisado, né? No caso, ele faz uma comparação, o antialérgico Prelone de R$ 22,70 iria para R$ 14,75, quase R$ 10 de diferença. E o Captopril, que muita gente toma, de R$ 25,00 para R$ 16,00. Eu fico indignado porque, na verdade, o medicamento, principalmente de uso contínuo, não dá para pagar imposto, né, Clemente? Não dá. Não, eu acho que teria que seguir os países desenvolvidos. Alguns países não têm imposto ou o imposto é extremamente baixo, né? Isso eu vou estender para outras coisas, Augusto. A saúde hoje, a tecnologia, ela praticamente ela é constante no mundo, ela evolui a passos largos e existe aparelhagem de todo tipo, né? De todas as áreas médicas você tem aparelhagem, que vai sofisticando com o tempo que você tem que comprar esse aparelho. Você paga hoje cerca de 60% do aparelho é imposto. Olha só. Se você comprar um aparelho lá de $10 mil, vai chegar aqui por 16 mil. Um mamógrafo, por exemplo? Vai chegar mais que isso ainda. Nossa Senhora. 65% de imposto, né? Então é complicado. Eu acho o seguinte, você vai pegar, não vou dizer país muito longe, o Chile, né? Chile tem um IVA lá, tem um valor de IVA, é um imposto baixo, então todo mundo pode se atualizar, ou seja, a medicina chilena é uma medicina extremamente sofisticada, em termos técnicos de equipamento, porque o imposto é baixo, todo mundo tem acesso, a tecnologia acaba sendo ao alcance de todo mundo. Que é o que faz a diferença hoje na medicina, é a tecnologia. Exatamente. Agora no Brasil não, 60% de imposto, 65% de imposto, isso começa a dificultar. Se ele teria que trocar uma máquina a cada 5 anos, ele vai trocar a cada 10, 15 anos, sucateada, não faz o mesmo diagnóstico com precisão, né? Então, além do medicamento, eu diria que seria importante essa atuação. Se não quer acabar com o imposto, pelo menos reduza esse imposto para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de equipamento. Ou senão, hoje é uma dificuldade muito grande. Mas mesmo as entidades filantrópicas pagam imposto do equipamento? Não, a entidade filantrópica... Por exemplo, uma Santa Casa, se ela vai comprar um tomógrafo... Não, eu não sei se é totalmente isento, mas tem muitos impostos que são isentos. Mas ainda paga uma parte. Mas né? paga uma parte. Quer dizer, e hoje as entidades filantrópicas não conseguem dar vazão à quantidade de pessoas que precisam de atendimento, fora que outros lugares nem existe essas santas casas ou, enfim, entidades filantrópicas. Então, na verdade, as clínicas, né, os hospitais particulares acabam dando vazão a esse atendimento. Principalmente porque hoje muitas das pessoas já têm plano. Exatamente. Você pega Santos, por exemplo, 72% da população tem plano de saúde. 72%? 72%. Então, outras cidades, você pega Cubatão, próximo de 50% da população tem plano de saúde, outras regiões é menos, mas, então acaba sendo importante que todos tenham acesso. Não sei se você viu no Jornal da Manhã, da Globo, Jornal das 7h30 da manhã, onde é Brasil, uma fila que para ir para a ortopedia, 3 quadras de fila para pegar senha para marcar o dia da consulta. Dia da consulta. Quer dizer, então é um negócio louco. Eu acho que tem que ter essa facilidade maior, reduzir custo de medicamento, reduzir custo de insumos, reduzir custo de aparelhos, para que mais hospitais, mais clínicas possam ter acesso a essa tecnologia e, consequentemente, beneficiar a população, né? Independentemente da pessoa que tem um plano de saúde, que ela possa, via SUS, a ter acesso a esse tipo de equipamento.
Senão fica realmente um desnível que é até revoltante às vezes, né? Ainda mais na saúde, a dificuldade que nós sabemos dos recursos na área da saúde. Então, na verdade, o dinheiro tem que estar mais otimizado, senão você não consegue atender a tantas necessidades. E você pega, quantas pessoas aí, via SUS, precisaria fazer, por exemplo, uma ressonância magnética? Ela fica meses, às vezes nem consegue fazer. E a resposta é um exame caro. Exame caro. Né? E eu estou falando isso, a tomografia talvez um pouco menos, mas você tem alta tecnologia, essas pessoas não conseguem. E por que não conseguem? Eu acho que elas teriam o mesmo direito. E até os planos de saúde, de certa forma, eles aliviam o custo do governo. Lógico. Porque essas pessoas não vão para o SUS. Né? Exceto para pegar algum medicamento quimioterápico, que é muito caro, e que acabam indo via SUS, mas fora isso, essas pessoas não utilizam o SUS. Né? O que alivia a carga que seria do SUS, porque já que a saúde e a educação, segundo a Constituição, é um direito de todos. Mas eu acho que tem um erro muito grande na obrigatoriedade dos 25% na educação e apenas 16% na saúde. Porque, apesar de querer incentivar a educação, o que a gente acaba vendo é um desperdício do dinheiro público. E na área da saúde, você tem o uso contínuo, né, que na educação você não tem. Na saúde você tem o uso contínuo de medicamentos por parte da população, que atende de uma criança até um idoso. Não é? A educação não, ela está focada naquela faixa etária. Eu estou dizendo isso porque a gente vê, é comum, diversos municípios dos mais variados estados do Brasil, a falta de medicamento. E às vezes a culpa vai para o administrador, mas às vezes são os problemas de caixa que aquele município está enfrentando. Com certeza. Até um paralelo a isso que você falou, em 1960, assim, a perspectiva de vida de um brasileiro era de 48 anos. 48 anos. Você imagina, 60. Parece que está tão longe, há 50 anos atrás, vai, arredondando. Hoje a expectativa é 74 anos e 29 dias. 74 anos e 29 dias. Quer dizer, imagina, você aumentou em 36 anos, em 50 anos, e essa longevidade vai aumentar. Consequentemente, o custo da saúde vai aumentar. Lógico, você vai usar cada vez mais. Cada vez mais, porque... Não viu o Niemeyer? Lógico, ele tem plano particular, enfim, pelo SUS ele não vai. Mas ele vai, aí mais medicamentos. Daqui a 20 anos, menos até, todos nós teremos acesso a todos esses medicamentos que hoje o Niemeyer tem acesso. E outra coisa, nós estamos falando de 74 anos, Augusto, porque você tem que imaginar que pessoas morrem por acidente, pessoas morrem na infância e tal. Na verdade... Senão aumentaria ainda mais. Isso aí estaria lá perto dos 80. A criminalidade, que é um problema. Que é outro problema. Então daqui a pouquinho vai estar no 90. E evidentemente, uma pessoa acima dos seus 50 anos de idade já começa a ter uma utilização maior, seja do plano de saúde, seja de médicos de uma forma em geral. Ou seja, esse custo da saúde vai aumentar. Então, isso que você falou tem lógica. Assim, tem que realmente mudar essa concepção de que saúde tem que ter menor. Você tem que estar aumentando realmente essa fatia por conta da longevidade e da maior utilização, né? É verdade. O Clemente, no sábado, aliás, na semana passada, nós tivemos o falecimento do Joelmir Betting, né? E apesar de ele estar internado e não ter sido divulgado, né, ele acabou tendo um AVC e acabou falecendo. Até nós fizemos aqui uma reflexão a respeito da importância do Joelmir Betting. Ele estava internado desde o dia 22 de outubro. Né? Ele sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico, que nós já comentamos aqui, que é quando o cérebro recebe o sangue, é isso? O seguinte, ele tinha uma doença autoimune. Eu não sei qual é o tipo de doença, porque, na verdade, falaram que ele tinha uma doença autoimune, mas não foi divulgado qual é. São várias, né? Várias doenças autoimunes. Você poderia citar uma, por exemplo? Lúpus eritematoso, a esclerodermia, dermatomiosite, artrite reumatoide, doença de Sjögren, tem um monte de doenças autoimunes.
Eu não sei qual a doença autoimune que ele tinha. Não foi divulgado. Não foi divulgado, mas o fato é que, de certa forma, ele tinha algumas complicações referentes a essa doença autoimune. E teve a infelicidade ainda de ter um AVC hemorrágico. Esse AVC hemorrágico normalmente acontece em pessoas hipertensas. Eu não sei se o caso dele era isso, era de ou se é uma dessas doenças aí, porque você pega a esclerodermia mesmo, ela dá problema de vasos, capilares, vasos e tal, uma fragilidade maior desse capilar, você pode romper um vaso desse aí. Né? Não sei se seria uma doença desse tipo, mas independente disso, a pessoa que tem pressão alta, ou que tem um aneurisma, por exemplo, que rompe, é porque a pressão aumenta, ele pode romper, você faz um hematoma hemorrágico no cérebro. Né? Ou a pressão que é muito alta, ela dá um pico hipertensivo, o vaso acaba não resistindo e acaba babando dentro do cérebro, ou dentro dos ventrículos, ou tem um que chama hematoma subdural, que está logo abaixo da dura mater, ou extradural, está anterior à dura mater. Então são vários tipos de hematomas, mas certamente, no caso dele, deve ter sido um hematoma intraparenquimatoso. Deve ter um AVC hemorrágico, por conta ou de uma pressão alta ou da doença autoimune, ele baba lá dentro do cérebro mesmo e destrói o parênquima cerebral. Vamos imaginar que ele não tivesse com os problemas que ele já estava, a pessoa ficaria com sequelas, não é? É esse o hemorrágico? É quando a pessoa fica com sequelas? Não. Qualquer um dos dois pode dar sequela. O isquêmico também dá sequela. Só que o isquêmico, ele acontece por uma obstrução do vaso. Então, vamos dizer, a pessoa que fuma, tem colesterol alto, vai obstruir uma das artérias cerebrais, o sangue não consegue chegar, então aquela área que seria irrigada, ela morre. Então esse AVC é chamado de isquêmico, porque ele provocou uma isquemia em função da obstrução do vaso. O hemorrágico não, o vaso ele está permeável, ou total ou parcialmente. O que acontece é que o sangue sai fora do vaso e cai dentro do cérebro. Esse é o problema do hemorrágico. E que é sempre grave. Com certeza. Aquela área onde o sangue babou, em geral, ela morre. E aí depende da área. Se for uma área pequenininha, o cara pode ficar até sem sequela. Se for uma área maior, depende da região. Você sabe que eu estava conversando com um amigo, não vou citar aqui o nome, e ele, jogando uma partida de futebol, ele torceu o tornozelo. Torceu o tornozelo, aí aquela coisa, não é nada, e foi para casa e tratou com gelo, não sei. Ele teve uma embolia pulmonar, Clemente. É isso. Ficou quase uma semana na UTI, quase morreu. Às vezes morre. É comum, por exemplo, pessoa que tem fratura de fêmur, em idoso, por exemplo, fica acamado, dentro da medula do osso tem uma gordura. Essa gordura migra e o cara pode ter uma embolia. O Marcos Paulo morreu de embolia. O Marcos Paulo morreu de embolia pulmonar. Então, que todo mundo achou estranho porque ele tinha se recuperado do câncer, né? E de repente morre de embolia pulmonar. Ele tinha um fator predisponente, que é o próprio câncer, mas na verdade fez uma viagem longa, né? Do Amazonas para cá. Então, isso é uma outra causa. Pessoa que tem problema vascular e fica muitas horas parado, no caso do avião, por exemplo. Você pega lá São Paulo, Nova York, ou Rio, Nova York, 9 horas de viagem. Ou você vai para o Japão, ou para um país da Oceania, por exemplo, que são 16 horas de viagem, o cara mal desce, mesmo que faça uma conexão... É muito pouco. É muito pouco. Então, se a pessoa tem um problema vascular, ele pode ter uma trombose, porque a perna fica para baixo, o sangue tem mais dificuldade de subir, ele já tem uma insuficiência vascular, o sangue coagula naquele ponto, esse coágulo, ele vai ter que passar pelo pulmão. Então ele passa pelo pulmão, ele obstrui a artéria pulmonar, e dependendo do grau de obstrução, ele mata mesmo. Esse é a embolia pulmonar? Essa é a embolia pulmonar. Mas numa torção de tornozelo. Pois é, deve ter feito, nessa torção deve ter feito algum coágulo ali. Né? Ele não percebe e ela vai subindo. O bichinho subiu. É uma doença silenciosa também. Silenciosa, esse é o problema. Quando o cara vê, já está mal, muito mal. E depende do grau de obstrução, porque o sangue, tem que imaginar o seguinte, o sangue tem que passar para o pulmão para oxigenar. Então, esse sangue que veio de algum lugar, em geral das pernas, por exemplo, esse sangue vai ter que passar pelo pulmão
para ser oxigenado, para ser distribuído para o resto do corpo. Então, se vem um êmbolo, aí, um coágulo, na hora que ele passa pela artéria pulmonar, ele obstrui e aquela área do pulmão vai morrer e ele vai acabar morrendo de insuficiência respiratória. Então, por isso que o cara morre de embolia pulmonar. Em geral, por um coágulo que se formou em algum lugar do corpo. Ou por embolia gordurosa. Como é que ele se desfaz? Porque no caso desse conhecido, ele ficou 7 dias na UTI. Eles dão anticoagulante. É o próprio anticoagulante que pode... Se o cara, por isso que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado. Né? Fez aquele negócio, meteu um anticoagulante, pode ser que ele dissolva esse coágulo e tudo bem. Agora o cara está horas e horas ali, se desloca um trombo desse aí, até, vamos dizer, aconteceu isso na viagem, até ele desembarcar no aeroporto, ir para o hospital, às vezes não dá mais tempo. Desculpa a minha pergunta de ignorante. O cara morre como? Do que exatamente? Qual é a consequência que ele tem quando tem essa embolia pulmonar? Se você obstrui, quer dizer, a gente está falando de embolia pulmonar, mas poderia esse trombo ou esse êmbolo, ele poderia ir para o cérebro também. É que o primeiro lugar que ele passa é o pulmão, por isso que acontece mais frequentemente. É que, vamos dizer, ele obstruindo a artéria pulmonar, ela não consegue levar sangue para o pulmão. O pulmão para de funcionar. E ele morre de insuficiência respiratória. Nossa Senhora. É horrível, hein? É horrível, nossa. E agora, se for um coágulo pequenininho, o que pode acontecer? Ele passa pela artéria pulmonar, vai para o coração ali, né? Dali passa para a aorta vai distribuir para algum lugar do corpo, incluindo o cérebro, e pode ser, se ele é pequenininho, ele pode ir lá para o cérebro também, provocar Quem fuma, ele tem, quando você fala da embolia pulmonar e da formação de coágulo, quem fuma passa a ter mais predisposição a isso ou não? Não tem nenhuma relação? Tem sim, porque ele já tem uma obstrução, claro, dependendo do tempo que ele fuma, mas o cigarro é um dos fatores de arteriosclerose. Arteriosclerose. Então, ele já tem placa na artéria por conta do cigarro. Então, ela já está com um calibre menor. Então, um coágulo que passaria ali numa boa, ele pode enroscar, aí obstruir o restante que falta, e aí a pessoa morrer por conta disso. Então... Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Foi bem, então. É tudo. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Mandar um abraço especial à distribuidora Dimari,
mandou a revista Veja, a mulher que sabe demais e o homem que nunca sabe de nada. A Rose, né? Chefe do gabinete do... Incrível, porque os dois principais temas da descoberta da Rose têm a ver com a nossa região. A Rose e o Lula. Está aqui. Quero mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quero agradecer também à revista VIP, que tem na capa a Mariana Rios. Ela que fez uma declaração na revista. Ela disse que ficou noiva. Ela diz aqui que ficou noiva de uma pessoa de Santos. Não é? Ela diz que começa com F, o nome da pessoa. Não é, Fabinho? Ficou noivo também. Hã? Ficou noivo. O Fabinho, você ficou noivo, Fabinho? Olha, mostra a mão, Fabinho, tá parecendo o Neymar. Você consegue ir lá, Felipe, na mãozinha do... Já pegou. Olha aí, a mãozinha do... Abaixa um pouquinho a mão, Fabinho, isso, pra gente falar com você. Ficou noivo? Vai virar homem sério? Vai parar com aquelas gandaias que você fazia? Saía todo dia, 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Isso aí você vai acabar, né? Que agora você é um homem sério. Então eu nem vou falar quem a Mariana Rios citou na revista que é o noivo dela. Nem vou citar aqui. Mandar um abraço. Olha aí, a revista VIP, muito obrigado. A distribuidora de imagem. Olha, parabéns, viu? Eu fico triste com os nossos telespectadores, ou telespectadoras, porque a gente sempre fazia aquela brincadeira aqui, não vamos poder mais fazer a brincadeira, né? Mas olha, a moça, qual é o nome da moça, Fabinho? A Sandra? Lisandra. Você falou Sandra, hein? A Lisandra, parabéns a Lisandra, tá ficando noiva de um menino sério, rapaz honesto, trabalhador, e que já falou pra mim, quero casar ainda esse ano, né, Fabinho? Olha esse Fabinho. Tem mais alguns dias aí. Mandar um abraço também aos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E o Moésio Rebouças mandou um e-mail aqui, falando ele está pedindo para o poliesportivo professor Roberto Dick, que fica em Cubatão, que está fechado após as 19 horas, ele fica fechado, aqui a reclamação do Moésio Rebouças. Quem também nos apoia, os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep com cursos em várias áreas, e olha, é um dos poucos, se não único, que tem os cursos reconhecidos pela Marinha. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. E hoje, Dia Internacional do Portador de Deficiência Física, e que alguns também falam portador de necessidade especial, fica aqui o nosso apoio a diversas necessidades, inclusive a Fernanda está para me trazer um caso de uma criança portadora de necessidade especial e que faz ecoterapia em São Vicente. E, infelizmente, a prefeitura não vem pagando e o serviço está prestes a ser interrompido. Os problemas graves que São Vicente está sofrendo aí, com a falta de recursos, é uma pena. Mandar um abraço também ao Jornal da Orla, a parceria que está dando certo, Jornal da Orla, Diário do Litoral, Jornal da Orla, sempre aos domingos em suas residências e nas bancas, e também às quintas-feiras. Jornal da Orla. Vamos fazer um breve intervalo? É muito rápido, fique aí, eu volto já.
Tu ia dar um salto aqui, meu? Todo mundo ficou com medo. Não é? A gente viu ele indo correndo, a gente queria se jogar. Momento de manifestação, né? Eu tenho aqui tenho perguntas e tenho também, queria falar do Dia Mundial de Combate à AIDS, mas vamos fazer a pergunta aqui. A Laura, do José Menino: doutor Clemente, sou muito nervosa, não gosto de fazer ressonância, só faço com sedação. Assim é mais tranquilo? Laura, realmente 30% da população brasileira tem problema de fobia ou tem alguma intranquilidade que é incompatível com o exame porque você vai se movimentar. Então, se você consegue fazer com sedação, tá excelente, o resultado é tão bom quanto aquele que não fez com sedação, você vai ter um exame perfeito. Você sabe que a Fernanda, no período de tratamento do câncer, ela fez várias ressonâncias, né? E ela tinha esse problema de pânico, de não conseguir. Eu fiz uma ressonância, até para ver uma questão de coluna, e eu fico tranquilo. Você fica próximo, né? Fica próximo. Mas eu fiquei tranquilo. O ideal... não se move, pode respirar, tem todas essas orientações, né? Eu não tive problema. A Fernanda, em razão do pânico, ela não consegue. Então ela faz sedação. Faz com o doutor Alexandre? Não. É o Marcelo. Marcelo Alexandre? Tem o André. O André, desculpa, doutor André. O doutor André já conhece, fez vários exames e faz com sedação. Não há interferência nenhuma, Clemente. Não, sem problema nenhum. O André é uma pessoa calma. Tranquilo. Né? E ele conversa com o paciente lá na multimagem. Brinca. Tranquilo, brinca, deixa a pessoa muito à vontade e tal. Fundamental, né? E a Fernanda já se adaptou a ele, né? Já. Então vai fazer na boa. Para o exame, tem alguma alteração? Não, tranquilo. É até melhor você fazer com sedação do que se você se mobilizar lá. A pessoa entra na maca, na cama, ela vai para dentro, se ela mexer é pior do que fazendo sedação. Então é melhor que ela faça sedação. Né? Que aí não tem alteração nenhuma. Ou então a pessoa que como você ou como eu, não tem problema, o ideal é não abrir o olho. É entrar com o olho fechado e não abrir até que... Todo exame seja feito. Na verdade, a ressonância ela está tirando fotos, é isso? Está tirando foto. É como se o aparelho fatiasse você. Né? Na verdade, não há cortes, mas... Em termos de imagem, é como se ele fatiasse a pessoa em múltiplos pedaços, milímetro a milímetro, mostrando se aquela região tem algum problema ou não. O José de Souza do Marapé, não sei se você vai poder ajudá-lo, ele disse que o pai dele estava no hospital e o pai apagava, perdia os sentidos. Devia estar internado. Isso ocorreu umas 3 vezes. Na 4ª vez ele não voltou mais. Bom... José de Souza, né? É difícil saber agora porque nós não temos parâmetro para saber qual a doença de base dele, né? Mas assim, se a pessoa tem parada cardíaca, que provavelmente foi o que aconteceu nesse caso aqui, aí você ressuscita, a pessoa volta a bater o coração, para de novo, volta, tal. Depende da doença de base. Pode ser uma pessoa que está debilitada por um câncer, pode ser que tenha uma pessoa que já tem uma cardiopatia conhecida, né? Uma insuficiência respiratória. Então, são múltiplas causas. E realmente é difícil voltar. Volta, mas acaba... O coração está frágil, ele não consegue, bate um pouquinho, ele para de novo. O coração é a base de tudo. Base. Quando você começa a ter problemas renais, interfere diretamente no coração e aí as coisas começam a desandar, né? Você falou um outro órgão importante. Coração e rim são 2 órgãos. Claro, o coração é o mais importante porque é ele que manda sangue para o corpo todo. Se não mandar sangue, a pessoa morre. Mas o rim também, porque ele filtra as sujeiras todas. Se o rim não funcionar também, a pessoa acaba ou tendo que fazer a hemodiálise por um tempo. Que é desgastante. Né? Ou transplante de rins, né? Mas o coração é a base de funcionamento do corpo todo. Coração que não está legal, ou vai fazer um transplante também, ou a pessoa realmente não vai ter condição de sobrevida. E quando a gente vê falência múltipla de órgãos, começa pelo coração, normalmente. Normalmente, né? O coração que está mal, aí vai o rim logo em seguida, que é comum,
E aí vai generalizando, o fígado não funciona, e aí para tudo, né? Acaba morrendo por falência múltipla dos órgãos, que é o termo que se usa. O Dia Mundial de Combate à AIDS foi lembrado no último sábado, e várias cidades, não é? E na Baixada Santista, os números apontam que mais de 5.400 pessoas contraíram a doença nos últimos 10 anos. Quase metade desse número é formado por homens entre 30 e 49 anos. O grupo formado por jovens entre 20 e 29 anos vem logo na sequência. Mesmo com a evolução do tratamento nesse período, a doença provocou a morte de quase um pouco mais de 8.000 pessoas. Mandar um abraço para o meu amigo Beto Volpe, presidente da ONG Ipupiara, lá de São Vicente, que trabalha com soropositivos. As estatísticas oficiais não representam a realidade, Clemente. Eu concordo com Ele afirma que não estão incluídas as mortes por efeitos colaterais do tratamento, que já superam as mortes por AIDS. Ele lembra que não se pode menosprezar uma doença de apenas 30 anos de conhecimento e com uma complexidade cada vez maior. A ONG realizou no sábado um pedágio para conscientizar a população sobre os riscos da doença. Eu li esse artigo, inclusive. Na verdade, metade da população mundial não sabe que tem AIDS. Metade. Quer dizer, é bastante. Metade da população mundial? Não, metade da população que tem AIDS. Ah, perdão, desculpa. Metade da população mundial que tem AIDS, na verdade, não sabe da doença. Só uma metade que sabe. E dessa metade que sabe, apenas dois terços fazem um tratamento melhor. Adequado. Um terço não está nem aí, não faz tratamento adequado. Isso é uma estatística mundial da Organização Mundial de Saúde. São números alarmantes. É muito... Se a gente for traduzir em números, são... Então, embora tenha reduzido em percentual, não em números absolutos, né? Mas em percentual, embora tenha reduzido, especialmente no Brasil, reduziu. Nas várias regiões do país ele reduziu, mas ainda continua sendo muito alto. E essa idade que você falou realmente é o pico, né? O pico é 30 a 49 anos e logo a seguir a faixa entre 20 e 29 anos. Quer dizer, o uso de camisinha ainda está longe do ideal. A pessoa faz sexo achando que... Sem a prevenção. Será que houve uma... baixaram a guarda? Agora a AIDS é tão... eu acho que sim, porque morre muito menos gente de AIDS hoje do que no passado, por conta dos antirretrovirais, que foram ficando mais... Mas foi o que o Beto falou, as pessoas morrem de outras doenças... Não, ela morre das complicações, ele tem razão, eu concordo plenamente com o Beto. Só que, num primeiro momento, o cara está pensando, não, mas agora tem medicação, o cara não morre mais de AIDS. Sim. Então, abaixou a guarda, literalmente abaixou a guarda mesmo. Você sabe que ele estava me falando, ele esteve aqui esse ano, e ele estava me contando de algumas cirurgias que ele fez, e os problemas que os retrovirais trazem de osteoporose. Tá então mesmo. ele teve problema os ossos do fêmur. Coxa femoral, né? As duas coxas femorais. É impressionante ele citando aqui os problemas decorrentes da medicação. Aliás, há pouco mais de um mês, a Folha de São Paulo, naquela Cotidiano, sim, sempre eu acho muito interessante aquela coluna deles lá, na penúltima página, normalmente tem um assunto. Um dos assuntos era a relação entre a medicação e a osteoporose. Então, ela realmente dá osteoporose. Quer dizer, então aquela pessoa que está tomando o antirretroviral por um tempo longo, ela acaba tendo um problema ósseo mesmo, pela dificuldade de absorção do cálcio pelo organismo. Então, ele acaba tendo uma outra complicação, e o que o Beto está falando tem lógica. Nós estamos falando de uma complicação, mas são dezenas de complicações, que acaba levando a maior número de mortes do que a própria doença em si, né? A complicação referente. Quer dizer, então não sai no noticiário, morreu de AIDS, né? Morreu até de pneumonia. É verdade. Ele pode morrer, mas na verdade a doença, o HIV é que acaba facilitando outras doenças de proliferação. E na medida em que está aumentando a sobrevida pelo uso de medicação, também está aumentando o número de complicação e de morte pelas complicações. Que é isso que o Beto está enfatizando. Está levantando. Eu estou assustado com esse número que você trouxe,
de metade das pessoas que são portadoras de HIV não sabem. Não sabe que não tem. sabem que tem. Então ela é um transmissor. Essa pessoa que não sabe está tendo relação com outras pessoas, né? Então essa contaminação vai aí, vai embora. É que nos anos 90 criou-se as campanhas até muito criticadas do governo federal de uso de camisinha, principalmente no carnaval, e havia uma propagação bastante acirrada da preocupação em transar sem camisinha. Eu acho que isso foi se perdendo, né? Foi se perdendo. Basta a gente ver o número de divulgação que tinha antes e hoje. Nossa! Quase que não tem mais. E aí o jovem que tem 15 anos, talvez não esteja tão educado como, nem se fala tanto em AIDS como se falava nos anos 90. Né? Tem outra estatística que saiu na Folha de São Paulo, eu não sei se foi de ontem, ou de sábado ou de ontem, que diz o seguinte: 40% das pessoas que têm relação estável não usam camisinha. Olha, só 40% que usa camisinha. Você viu? Então, só 40%. Ah, não, eu conheço a menina e tal, fulano. Ou a menina, eu conheço o rapaz e tal. Então, só 40% usa, ou 60% não usa. Então, você vê o risco. Então, essa conscientização, como você chamou a atenção, ela foi se perdendo ao longo do tempo por uma baixa de guarda dos meios de divulgação mesmo. Né? Então, eu acho importante voltar ao tema. Mas você sabe que a gente vive num momento de crise. Nós falamos aqui da saúde e dos custos da saúde, mas na verdade nós estamos vendo um momento de crise cultural. Né? Você vê, se nós estamos falando agora da AIDS, né? Que o grande problema é a prevenção. Se havendo a prevenção, você não tem o contágio. Então você tem o HPV, que também depende de prevenção. Com certeza. Não é? Depende de você. Os fatores externos influenciam muito pouco na prevenção, quer dizer, depende particularmente de você. Nós temos um outro caso fora de doenças, que são os acidentes com motos, né, que também dependem de prevenção, de cultura, de campanhas educativas, explicando o que pode acontecer através da AIDS, explicando o que pode acontecer em razão do HPV, né? E também os acidentes de moto. Então, na verdade, nós temos um choque cultural, viu, Clemente? Mais do que, lógico que medicamento, equipamento, tudo isso é fundamental. Mas a saúde ela deve estar acompanhada de promoção e informação. Eu acho que, na verdade, essas campanhas têm que ser eternas. Eternas. Não adianta você fazer uma campanha... Só tem data para começar. Nunca pode acabar. Para conscientizar, sobretudo o jovem, né? Que ele acha imune, um super-homem, eu sou super-homem e tal, não vai acontecer comigo. É diferente quem pegou AIDS há muitos anos atrás, onde ainda não sabia muita coisa sobre a doença, ou pouco só sabia que ia morrer. Não é? Tinha esse estigma, isso, né? Mas hoje não, hoje o número de divulgação é muito amplo, então eu acho que tem que ser campanhas permanentes. Eu penso que, além das campanhas permanentes, deveria ser inserido nas escolas, não é? Porque você já vai formando a pessoa ali, né? E está faltando isso. Outro dia mesmo, nós fizemos uma brincadeira aqui, um mês, 2 meses atrás. Quer dizer, o jovem vai para a balada e ele quer beijar, né? E o HPV, nós sabemos que o contágio ele pode ser feito pelo beijo. E você tem casos gravíssimos de câncer de boca, de pênis, em razão do HPV. A própria AIDS, quer dizer, é cultural. Se você não incutir na cabeça daquele jovem que vai se tornar um adulto, não adianta, não vão conseguir mudar essa realidade. Eu concordo com você. E, sobretudo, quanto mais jovem, parece que mais ele absorve aquilo. Certeza. Você pega ele desde a escola, pequenininho ali. Vai formando, né? Você vai formando, isso aí é cultural. É cultural. Vai botando na cabecinha dele, quando ele estiver na idade adulta, adolescência, ele já está, não posso porque, olha, né? Eu acho que é super importante. A Maria Aparecida de José Menino, ela diz: Clemente, meu cunhado operou intestino. Eu não entendi muito bem, mas acho que ele está com dreno.
Eu não entendi muito bem a pergunta. Está com dreno. Deve ter feito uma colostomia, possivelmente. Diz que ele está com dificuldade para evacuar. Isso é comum. Bom, tem intestino delgado e tem intestino grosso. Eu estou supondo aqui que ela fez o intestino grosso. Normalmente, quando você tira o intestino grosso, ou é por um tumor, ou é por uma doença inflamatória muito grave, né? Uma diverticulite, por exemplo. Mas muito... Ou a diverticulite perfurou o intestino, formou um abscesso, aí tira um pedaço do colo. Isso pode acontecer. Aí você forma aquela bolsinha, talvez esse dreno que ela esteja falando, essa bolsa, onde as fezes saem por um tempo naquela bolsa, até que se prepare bem o intestino para depois juntar as duas extremidades do intestino. É possível isso? Isso é o que se faz. Quando você opera por algum tumor, por alguma, ou como eu falei, uma diverticulite, ou até uma colite ulcerativa que complicou demais, você tem que fazer uma ressecção de uma parte do intestino, num primeiro momento ele não faz, ele não tira o pedaço e junta. Pode ser até que consiga. Você fazer anastomose, que a gente chama. Você tirou um pedaço, já anastomose. Mas não raramente ele põe a bolsinha, colostomia, fica por um tempo e depois ele faz uma segunda cirurgia para juntar as partes. A pessoa tem que voltar a aprender a fazer cocô? Ou é normal? Não, a hora que juntar, vai embora. É uma coisa assim, eu estou dizendo isso mecânica. porque eu vi uma entrevista de uma pessoa que tinha operado o intestino e que falou que teve que voltar a aprender a fazer as necessidades. Só se ficou muito tempo, porque normalmente quando o cara faz um preparo da colostomia, ele põe lá, deixa 3 meses, vamos dizer, depois ele volta, tudo, não dá tempo. Agora, se o cara ficou anos aí, é possível que aconteça, né? Dificuldade. Tem gente que fica muitos anos. E tem gente que nunca tira mais. Ele morre com aquela bolsinha lá de colostomia. Né? Depende do tipo. E tem até a bolsinha de xixi para algumas pessoas. Pessoa que teve um câncer de bexiga e de ureter, que teve que seccionar, por exemplo, ele forma uma anel bexiga. Faz um anel bexiga quando é possível com o intestino, ou então tem que sair aqui pela lateral. Né? Às vezes faz pelo intestino. Tem gente que faz xixi pelo reto. Ah, é? Tem. O cara liga os ureteres. Então, o xixi é filtrado no rim, vai para o ureter é implantado no intestino e ele faz xixi pelo reto. Então, isso existe também. É um tipo de cirurgia. Quer dizer, cada vez eu fico impressionado. Toda vez que você vem aqui, você traz uma novidade. Eu estou me recordando agora do Wilson Bueno, o Dr. Wilson Bueno vinha sempre ao programa e ele sempre contava novidades do Congresso de Cirurgiões que ele participava todo mês. E eu me recordo que, olha, em 2009, não foi em 2009, meados de 2008, junho, julho de 2008, ele me contou da cirurgia que revertia a diabetes feita por aquele médico de Goiânia. Né? E o Wilson já me contou isso, falou, olha, tem um cara trazendo uma tecnologia, reverte a diabetes. Eu falei, caramba, né? Quer dizer, cada vez mais a tecnologia está sendo super importante. É como comparar, você falou disso aí, a cirurgia da diabetes, normalmente a pessoa é gorda mesmo, né? Então hoje estão comparando, saiu até uma estatística recente. O Fausto Silva está aí para dizer que deu certo. Deu certo. E saiu um último trabalho agora recente, comparando as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e as pessoas que eram obesas e não fizeram a cirurgia bariátrica. Porque até então é um questionamento. Porque muitas pessoas que fazem a bariátrica morrem. Ou morrem em seguida, o índice de mortalidade diminuiu muito. Mas chegava a 8%. Hoje é bem menos do que isso, bem menos que 3%. Mas morre um pouco, mas muitas pessoas morrem no meio do caminho aí, né? Depois de 1 ano, depois de 2, depois de 3, uma complicação e tal. Então, mas ainda, não, será que essas pessoas se beneficiam? E agora chegaram à conclusão que beneficia sim. A única coisa que ele troca a obesidade por uma desnutrição crônica. Por quê? O cara fica, todo mundo que faz bariátrica acaba ficando um desnutrido crônico. Ele vai ficar com déficit de vitamina, de mineral, mesmo mais propenso de forma artificial. Mas sempre, vai ter que repor de forma artificial. Então,
literalmente ele troca uma coisa péssima por uma menos pior. Péssima. Menos pior. Né? Mas é real. O índice de diabetes diminuiu 92% para as pessoas que fazem bariátrica. 92%. É um número bastante. É um número muito E significativo. a diabetes, ela é terrível, né? Para qualquer um. Você entrou no hospital, para qualquer coisa, se você é diabético, fica mais difícil. Fica difícil. Então é o seguinte, hoje, entre você escolher a bariátrica ou o tratamento clínico, a bariátrica, sem dúvida. É melhor para a pessoa... Para quem é obeso, né, Clemente? Para quem é obeso. Não, isso aí com índice de massa corporal acima de 40. O IMC acima de 40. Então, é muito melhor. Assim, o número de pessoas que morrem é bem menor do que o número de pessoas que morrem em decorrência de complicações da obesidade e que não fizeram cirurgia. Morrem muito mais pessoas. Né? Aí tem a pergunta, e esses que são desnutridos crônicos, tal, não acabam morrendo de alguma forma, tal? Até acaba, mas se somando tudo, ainda é pró-cirurgia. E é engraçado porque uma referência que eu sempre comento aqui, os exames do Jô Soares, que ele faz questão de divulgar, né, dizendo que ele não tem pressão alta, que ele não tem colesterol alto, que os níveis de açúcar dele são tranquilos, enfim. E ele é obeso, né? E teria tudo para ser hipertenso, diabético. Colesterol alto. O organismo é interessante, né? Não dá para explicar. Não, às vezes é difícil. Mas ele é uma das poucas exceções, né? Eu nunca vi, eu só conheço ele. Mas existe um caso... É o único gordinho que eu conheço que está bem. Não, tem um gordo, claro, o cara é bem mais jovem. Eu não sei se você lembra aí, se eu não me engano, ele é equatoriano. Ele pesa quase que meia tonelada. 1.500. É 400 e cacetada de quilo. E também não tem... Ele tinha, a última reportagem que eu vi dele foi ano passado, ele estava com 29 anos. Nossa. Não tinha diabetes, não tinha hipertensão. Quer dizer, quase 500 quilos o cara não tem. Então, são exceções. E né? é engraçado porque eu li uma matéria recentemente de crianças de 12, 13 anos que estavam apresentando sintomas de pressão alta e diabetes. Tem. Eu conheço um menino de 11 que tem diabetes e tem Você hipertensão. comentou também aqui. Menino de 11 anos. Quer dizer, e tem até mais jovem que isso. Quer dizer, o organismo é que manda, né? É impressionante. Será que tem a ver com a cabeça, Clemente? Ou foge um pouco, foge desse controle? Eu acho que a cabeça pode ajudar, mas nesse Foge caso do aí controle, foge um né? pouquinho. Agora o Jô ele realmente é um cara privilegiado. Privilegiado. Ele é um cara privilegiado. Não só por isso. O Jô teve um melanoma, cara. Melanoma? O melanoma é um dos tumores... Melanoma. Melanoma. Aquele tumor que dá naquelas pintas escuras do corpo. Sei. Ele é um dos tumores mais agressivos do organismo. Está entre os mais agressivos. O cara teve melanoma e não aconteceu absolutamente nada com ele. E esse melanoma dele já deve fazer aí próximo de 20 anos que ele teve. Ou seja, se tivesse que acontecer alguma coisa, já teria acontecido. E o cara está lá inteirão. Inteirão. Né? Então, ele realmente foi uma pessoa privilegiada, além da cabeça boa. Né? E é uma coisa que você não consegue controlar, né? Por mais que você faça uma alimentação adequada, não estou dizendo da obesidade, estou dizendo melanoma. Quer dizer, melanoma. Você não consegue controlar, né? Por mais que você tente, não consegue. O câncer Ele é impressionante. Eu tive um cara da minha turma que ele, entre o diagnóstico e a morte, foi menos de 2 meses. Se espalhou pelo corpo muito rapidamente. Melanoma também. Menino, 20 e poucos anos, tal. Quer dizer, os extremos ele de entra nas agressividade. estatísticas do câncer de pele, não? É câncer de pele. Câncer de É um pele. câncer de pele. Só que não é o câncer comum de pele, porque tem aquele câncer de pele, que é o carcinoma basocelular, que tem o outro que chama espinocelular, mas são tumores assim menos agressivos. O cara vai lá, retira, e a pessoa não morre daquele tumor, né? Hoje consegue. Agora, o melanoma é complicado. Muitas vezes, quando você faz diagnóstico, ele já deu metástase. Ou seja, quando é feito o diagnóstico, ele já deu lesão secundária. E não raramente o diagnóstico é feito pela lesão secundária. Mas o cara tem um gânglio debaixo do braço, uai, o que é isso? Tira, já é metástase no melanoma. Né? Ou então a pinta, que estava normal, começou a crescer, começou a coçar, ficou meio vermelho ali, o cara vai e tira, já é um melanoma. Nesse caso, às vezes ainda
você consegue retirar com uma margem de segurança. E se não deu metástase, às vezes até a pessoa consegue curar. Mas não raramente ele já está em outro órgão. Esse é o complicado. Que coisa. E aí pouca coisa você tem para fazer, né? Quando deu metástase. É um problema. A gente vivencia diariamente pessoas que sofrem. O câncer ainda realmente é assustador. Por mais que a gente diga que tem cura, que podemos enfrentar, dá um frio danado, dá um frio na espinha danado. Dá. O índice de cura aumentou absurdamente para todos os tipos de tumores, mas para alguns não foi tão feliz, né? Você pega, por exemplo, tumor de pulmão. Com toda a evolução que houve, a melhora, claro que houve uma melhora, sim, da expectativa de vida, né? Do prognóstico, mas assim, muito tênue se você comparar com leucemia, linfoma, ou tumores de mama, por exemplo, leucemia, próstata. Já está aí, já... Leucemia e linfoma hoje tem um índice de cura muito alto, né? E assim outros tumores, né? Como mama mesmo, mama, próstata, e até tumores do colo, do intestino grosso, que matava quase que todo mundo. Então, assim, de uma forma em geral, melhorou muito mas alguns a sobrevida. Ainda são pontuais. Mas alguns são difíceis. Clemente, muito obrigado, viu? Obrigado, Augusto, a toda a equipe técnica e um beijo especial para os nossos telespectadores. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.